É uma grande honra estar aqui hoje para falar sobre esse assunto. O tema de hoje é relacionamento com Deus. Quando o pastor Joab estava conversando comigo sobre esse assunto e ele pediu para eu trazer essa palavra, eu senti uma grande responsabilidade, porque esse é um assunto muito importante que poucas pessoas se preocupam em se aprofundar sobre isso. Eu não costumo pregar como muitos pregadores, eu gosto mais de ter uma conversa como se nós estivéssemos sentados conversando. Eu gostaria muito que vocês refletissem nessas palavras de hoje, porque o Espírito Santo quer falar com você, amém? Gostaria que todos abrissem na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Podem se assentar. Como eu falei, eu achei uma grande responsabilidade falar sobre esse assunto, porque é algo muito importante. Eu digo porque o relacionamento com Deus mudou a minha vida completamente. Quando eu era mais nova, minha mãe me levava para a igreja, meus pais me levavam para a igreja, e eu gostava de cantar, eu gostava de ir participar do conjunto de crianças. Quando eu fui crescendo e me tornando adolescente, eu gostava de ir, mas eu ainda não havia tido um encontro com Deus de verdade. E isso realmente acontece. Muitas vezes a gente pode até estar na igreja desde que nasceu, mas nós nunca tivemos um encontro com Jesus e nunca crescemos em um relacionamento profundo com Ele. E eu me lembro que eu não pedi para o Senhor para que Ele mudasse as coisas na minha vida, mas porque Ele me ama e tem cuidado de mim, Ele me chamou e decidiu fazer essa transformação. Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor ele não se importa conosco e a gente acha que Ele não se importa com o nosso crescimento, mas mesmo quando nós não pensamos nisso, o Senhor ele está pensando no nosso crescimento. Amém? Nós temos que entender uma coisa: nós não nascemos só para pregar, só para cantar, só para profetizar. O principal objetivo da nossa existência é ter um relacionamento profundo com Deus. Quando o Senhor ele criou Adão e criou Eva, Ele não os criou para fazer as coisas simplesmente. Ele os criou para que tivesse um relacionamento profundo com Ele. Tanto que a Bíblia diz que no fim do dia, o Senhor ele vinha todos os dias falar com Adão e com Eva. Então, entendo a primeira coisa: o propósito de Deus para a sua vida não é só te tornar um grande pregador, um grande missionário e nem um grande cantor. O propósito que o Senhor quer para a sua vida é ter um relacionamento profundo e íntimo com você. Mas aí eu gostaria de perguntar: o que é ter um relacionamento com Deus? O que realmente é ter um relacionamento com Deus? Os irmãos sabem me responder? Os irmãos conseguem refletir sobre isso? Será que é só eu ler a Bíblia? Será que é só eu orar bastante? Será que é só eu vir para a igreja e obedecer às regras da igreja? O relacionamento com Deus é algo muito mais profundo do que isso.
Ter um relacionamento com Deus é colocar Ele em um patamar, é uma prioridade em primeiro lugar nas nossas vidas. Ter um relacionamento com Deus é pensar nele a partir do momento que a gente acorda, levanta, lembrar-se dele. Ter um relacionamento com Deus é ter Ele e ter Ele como suficiente. Mesmo que não tenhamos mais nada, mesmo que perdamos a nossa própria vida, Ele sempre será o suficiente. Por muitos anos eu achei que estar na presença de Deus era só eu obedecer às regras da igreja e fazer muitas coisas, e que se eu fizesse coisas boas o suficiente, Deus finalmente ia me amar. Foi aí que um dia, eu não tinha muito costume de ler a Bíblia na época, mas aí um dia leram e o Senhor abriu meus olhos para aquela passagem que diz: não fomos nós que os amamos primeiro, foi Ele. Não fomos nós que fomos até Ele, foi Ele que veio até nós. Se você acha que você vem à igreja, que você veio aqui hoje para que você pudesse se achegar à igreja e você fez isso sozinho, não foi você que veio. Foi o Senhor que te trouxe até Ele. Foi o Senhor que tem um propósito único e especial para a sua vida. A sua vida não é por acaso, o Senhor Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Só que hoje eu quero falar sobre algumas coisas que dificultam o nosso relacionamento com Deus. São coisas que nos impedem de nos aproximar dele. E eu vou citar várias passagens bíblicas aqui, então os irmãos não se assustem, é porque eu queria que os irmãos vissem o quanto que a Bíblia fala sobre isso. Agora, quais são os principais motivos ou desculpas que nos impedem de ter um relacionamento com Deus? O primeiro é o sentimento de fraqueza e incapacidade. Quantas vezes nós deixamos de nos aproximar de Deus porque nos sentíamos fracos, incapazes e não nos sentíamos dignos? Quem nunca se sentiu assim, atire a primeira pedra. Porque muitas vezes nós deixamos de nos aproximar de Deus porque nós não nos sentimos dignos. Ah, mas Joyce, você não sabe o que eu fiz no passado, você não sabe como eu sou, você não sabe a minha dificuldade. Realmente, eu não sei. Mas o Senhor, Ele não está olhando para a sua fraqueza. Ele está olhando para você, Ele quer que você vá até Ele para que Ele opere na sua fraqueza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12... Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e por 3 ocasiões ele clamou a Deus para que o Senhor livrasse ele daquilo. E o que o Senhor respondeu? A minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. E Paulo falou que por isso eu me glorio agora nas minhas fraquezas para que o Senhor opere através do meu intermédio. Não estou dizendo que a gente deve viver uma vida de pecado, mas que quando nós errarmos e falharmos, que nós não venhamos fugir de Deus, mas que nós venhamos nos aproximar de Deus. Porque a gente coloca esse impedimento, porque eu não sou capaz, porque eu não mereço, mas o Senhor, é Ele quem faz a obra nas nossas vidas. Quem é que pode nos ajudar a melhorar, senão o próprio Espírito Santo? A gente vive falando, o Senhor é todo poderoso, onipotente, onipresente, a gente sempre fala isso, mas quando é para nós, a gente duvida. Será que o Senhor pode me ajudar? Será que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Será que Ele vai me ajudar a parar de fazer essas coisas? O Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa se você confiar nele. Amém? Então essa é a primeira coisa, o sentimento de fraqueza e incapacidade. A segunda coisa é o pensamento de que nós não conseguiremos e de que não somos suficientes. Esse também está um pouco relacionado com o outro. Que nós não merecemos, que nós não vamos conseguir mudar e que nós não somos suficientes. Quem aí nunca se sentiu insuficiente diante de Deus? Porque às vezes a gente se compara muito com outras pessoas. A gente olha, por exemplo, para o pastor Joabe, a gente pensa, eu nunca vou ser igual a esse homem. Olha para um irmão do ciclo de oração, eu nunca vou orar como essa mulher. Por que Deus Ele vai olhar para mim? Por que Deus Ele vai me responder? Por que Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida se eu não faço o suficiente?
A questão é que o Senhor, Ele se encarrega de fazer a obra nas nossas vidas quando nós confiamos nele. Foi como eu falei aqui. O que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas aquele que começou a boa obra em mim é fiel para cumprir até que Jesus venha. E tem outro versículo também em Efésios capítulo 4, versículo 24. Deixem que o Espírito renove as suas mentes e as suas atitudes. Eu gosto muito também de um texto em 1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24, que diz bem assim: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu li esse versículo, eu pensei, como é que eu vou ser essa pessoa? Irrepreensível? Uma pessoa que não é repreendida de tão pura que ela está sendo? Como que eu vou ser essa pessoa? E é por isso que nós precisamos ler a frase seguinte, o versículo seguinte, que diz assim: aquele que o chama fará isso acontecer, porque ele é fiel. Então ele diz bem assim: vocês precisam ser santos, puros e irrepreensíveis, mas aquele que o chama fará isso acontecer. Muitas vezes nós deixamos de nos aproximar de Deus porque nós nos achamos insuficientes. Quem era eu para o Senhor querer agir na minha vida? Como eu falei, eu não pedi que o Senhor viesse e transformasse a minha vida. Ele veio e abriu os meus olhos. O Senhor, Ele não olha para você de acordo com a sua capacidade. Ele olha para você e pensa: eu vou capacitar. Então não deixe que isso te impeça de se aproximar do Senhor. Não deixe que isso impeça o seu relacionamento com Deus. Quando o Senhor olha para você, Ele abre os braços e chama o seu nome, porque para Ele, não importa o que aconteça, não importa o que você faça, Ele amou você primeiro. Amém? E eu gosto de explicar esse exemplo para os meus amigos. Quando a gente fala sobre esse assunto de incapacidade e de não se sentir suficiente, eu gosto de usar o exemplo de que Deus vem e nos diz que vai construir uma casa. E Ele vem e nos dá a planta dessa casa. A planta é como se fosse o desenho da obra toda. E o que a gente faz? A gente pega a planta da mão dele e tenta construir a casa tudo sozinho. Ah, porque eu vou conseguir, se eu fizer muita coisa, eu vou conseguir impressionar a Deus e Ele finalmente vai ver que Ele pode ter orgulho de mim. Só que quando a gente começa a construir, percebe que não entende como é que faz as coisas, que a gente desanima, que a gente enfraquece, a gente larga a planta de mão e foge como se o Senhor tivesse decepcionado conosco. A questão é que o Senhor, que tudo que Ele queria é que nós entregássemos a planta na mão dEle, deixasse Ele construir essa casa. E essa casa somos nós. Nós não podemos tentar mudar sozinhos. Ninguém pode ser transformado sozinho. É o Senhor que transforma. Ninguém pode nem vir a Cristo sozinho. É o Senhor que traz ele até Cristo. É o Espírito Santo que traz essa convicção para a pessoa de que Jesus é o Salvador. Então nós não podemos fazer nada sozinhos. É por isso que ele diz: a minha graça te basta. Amém? A terceira coisa, essa aqui é muito comum e eu já escutei muito. Eu não sinto nada, não ouço nada e me sinto desanimado. Muitas vezes a gente só acha que o Senhor está conosco quando nós estamos sentindo a presença. Um arrepio, alguma coisa acontecendo, tem um milagre acontecendo, a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo falando claramente conosco, ou a igreja está pegando fogo, aí a gente acha que nós estamos bem. Mas aí quando a gente vai orar o primeiro dia, a gente vai e consegue sentir a presença de Deus, aí no segundo dia não sente nada. O que a pessoa pensa? O Senhor deve estar chateado comigo. O que eu fiz de errado? Ou então, o Senhor, Ele não está comigo, eu estou sozinho, eu não consigo fazer isso, então eu vou parar. O Senhor, Ele não quer que você se aproxime só para sentir um arrepio, só para sentir alguma coisa. O Senhor quer que você tenha fé e plena convicção. Porque nós, seres humanos, nós somos inconstantes. Tem dias que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos tristes, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o Senhor, Ele não muda. No dia que você está feliz, Ele ainda está com você. No dia que você está triste, Ele ainda está com você. No dia que você está desanimado, Ele ainda está com você.
O Senhor, Ele se alegra muito mais com as pessoas que permanecem mesmo sem sentir nada, mesmo quando elas não querem estar ali, mas elas tentam, elas se mantêm ali, do que uma pessoa que sai quando ela não está mais sentindo nada. Então não deixe que esse desânimo, essa falta de emoções te impeça de permanecer na presença de Deus. Amém? Agora, eu não ouço nada, Joyce, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu gosto muito de fazer essa dinâmica. Me perdoem, irmãos, é que eu gosto de usar esses exemplos, fazer essas coisas para os irmãos entenderem melhor. Mas eu gostaria que todos fechassem os olhos, tá bom? Fechem os olhos, por favor. Eu gostaria que os irmãos imaginassem a voz do pastor Joabe. Pode ser falando qualquer coisa. A voz dele falando com vocês, na mente de vocês. Conseguiram? Amém. Agora eu quero que imaginem a voz do meu professor da faculdade. Conseguiram? Não. Podem abrir os olhos. Sabe por que vocês não conseguiram ouvir a voz do meu professor da faculdade? Porque vocês não o conhecem. É impossível reconhecer a voz de alguém que você não conhece. Muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque não é nem não ouvir, às vezes ele até fala em nossos pensamentos, mas nós não conseguimos reconhecer. Por quê? Porque não o conhecemos. O que o Espírito Santo diria? Ah, isso aqui o Espírito Santo não diria? Ah, isso deve ser eu ou o inimigo tentando me desanimar. O Espírito Santo diria que eu posso conseguir, que eu vou conseguir. Às vezes a gente desiste, desanima. Ah, não consigo ouvir a Deus, mas a gente não tem interesse de buscar conhecê-lo profundamente. Sabe como é que nós conseguimos conhecer mais a Deus? Saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele diria, o que Ele não diria? Através da palavra. Porque aqui o Senhor, Ele mostra aquilo que agrada a Ele, mostra como Ele se dirige aos filhos dEle, mostra aquilo que Ele não gosta e como Ele se manifesta. Então a gente precisa conhecer a Deus através da palavra, para que nós possamos reconhecer a voz dEle falando na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes o inimigo se aproveita disso e tenta nos confundir. Às vezes a gente pensa que são os nossos próprios pensamentos, mas é o inimigo tentando desanimar a gente. Sabe como? Ele chega. E hoje você não conseguiu fazer isso. Hoje você não conseguiu ler a Bíblia, hoje você não conseguiu orar. Lembra do que você fez lá atrás? O inimigo ele vai tentar te desanimar. E se você não reconhecer a voz do Espírito Santo falando, a minha graça te basta, eu estou com você, você não vai conseguir seguir em frente, você vai ficar preso nas mentiras do diabo. Então nós não podemos nos prender a sentimentos e também precisamos reconhecer a voz do Senhor. Só que também nós temos outro problema, que é a inconstância. O que é a inconstância? É quando nós buscamos a Deus firmemente no momento, depois a gente desanima. Depois volta firmemente, depois desanima. Só busca o Senhor quando está passando por um momento ruim. E aí quando tudo alivia, a gente vai e relaxa. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo me manter no relacionamento com Deus, porque uma hora eu estou tão animado, depois eu desanimo. Foi o que eu falei, nós não podemos nos aproximar de Deus só quando a gente sente. Nós precisamos ir, mesmo sem querer, porque vai ter dias que a gente não vai querer se aproximar de Deus. Me diz aqui para os pastores e obreiros, não é que tem dias em que a gente não sente vontade de ler a Bíblia? Tem dias que a gente não sente vontade de orar? A gente tem que ir sem vontade mesmo, irmão. Quantas vezes eu não tinha vontade de ler a Bíblia porque estava abatida com alguma coisa, desanimada com alguma coisa, eu falei, não vou ler, eu vou dormir. E aí eu fui ler a Bíblia, eu falei, Espírito Santo, eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, eu não estou me sentindo bem, por favor, me dá forças para conseguir. E o Espírito Santo me deu tanta vontade naquele momento que eu fiquei chateada de ter que dormir, porque eu queria saber o que acontecia no próximo capítulo da Bíblia. Muitas vezes a gente precisa confiar que o Senhor ele não vai nos abandonar, então nós precisamos nos manter firmes e constantes, e precisamos pedir essa constância ao Senhor. Não é uma coisa que vai acontecer de repente, de um dia para o outro você virá um super crente, alguém que consegue discernir tudo e todas as coisas e tem ânimo para fazer um monte de coisas. Você precisa confiar que o Espírito Santo ele vai te ensinar gradativamente. O pastor Zezinho disse aqui que nós não somos salvos assim
uma hora e já acabou. Nós precisamos manter essa constância, nós precisamos seguir firmemente. O Senhor, Ele já fez o sacrifício por nós e nós realmente somos salvos. Aqueles que creem são salvos. O justo viverá pela fé. Mas nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. Nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. Sabe por quê? O que os irmãos acham que é a vida eterna? Que é só o céu? Que é só cantar junto com os anjos? João capítulo 17, versículo 3 diz que essa é a vida eterna, conhecer ao Senhor e aquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Então, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Comece agora e você vai viver a vida eterna já daqui. Porque essa é a vontade do Senhor. A gente fica se perguntando, o que eu posso fazer? A gente pensa muito somente em obras, mas Jesus falou para o discípulo deles, essa é a única obra que eu quero de vocês, que vocês creiam naquele que Deus enviou, que vocês creiam em Jesus. Essa é a obra que o Senhor quer de vocês. E quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo começa a nos usar para fazer outras coisas. O problema é que a gente se aproxima de Deus e faz as coisas como um meio para conseguir alguma coisa. E não como um foco. O meu foco é um relacionamento com Deus. Muitas pessoas pensam, eu vou ter um relacionamento com Deus para que Ele me dê tal coisa, para que Ele faça tal coisa na minha vida. Mas não é essa a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? A próxima coisa, o próximo problema é a falta de prioridade. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Se a gente pegar a hora que a gente fica no celular, a gente tem tempo. Nem que seja 5 minutos. Nós temos tempo sim. Nós temos tempo sim. Nem que a gente acorde 1 hora mais cedo ou uma hora mais tarde. Nós temos tempo sim. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. A gente coloca Deus apenas como uma cereja no bolo. Apenas coloca Ele na estante para dizer, eu sou cristão. Mas o Senhor deveria ser a prioridade das nossas vidas. Sabe a diferença entre a igreja primitiva, ou seja, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, e a nossa igreja de hoje? Não estou falando daqui, mas generalizando a nossa igreja de hoje. A diferença entre a igreja primitiva e nós é que eles tinham Cristo como prioridade, a ponto de abrir mão da própria vida. Eles morriam de maneiras assim, terríveis. E hoje nós trocamos a Deus por qualquer coisa. Às vezes não é nem o pecado, são as distrações. A Bíblia fala naquela parábola sobre as bodas, que o pai resolveu fazer uma grande festa de casamento para o filho e falou, olha, chama as pessoas, chama tais pessoas. E aí os servos foram lá chamar essas pessoas e elas não quiseram ir, porque elas estavam ocupadas com seus negócios, com as suas fazendas e etc. E aí até bateram nos servos e rejeitaram. Sabe o que é interessante a gente prestar atenção nisso? Ter os seus negócios é pecado? Ter um negócio, uma empresa é um pecado? Ter uma fazenda é pecado? Ter um relacionamento é pecado? Mas o que é pecado? Colocar essas coisas acima do Senhor. Quando nós tiramos o Senhor do primeiro lugar das nossas vidas, aí nós estamos pecando. Ontem minha mãe fez uma pergunta muito interessante quando eu estava falando para ela sobre o povo de Israel na época do exílio da Babilônia. O Senhor estava tão irado com o povo que mandou os babilônios matarem muita gente que tinha pecado contra o Senhor e mandou para outra terra estrangeira para eles servirem lá como servos e escravos. E se a gente for perceber, minha mãe perguntou bem assim, por que o Senhor estava tão irado? Aí eu falei, mãe, eles adoraram outros ídolos, eles não quiseram ouvir o Senhor. Não, mas por que o Senhor está tão irado? Aí eu lembrei, porque eles tiraram o lugar do Senhor no primeiro lugar. Eles deram o lugar do Senhor para outras coisas, para outros deuses. Às vezes a gente acha que pecado é só adultério, é só roubo. Mas o principal pecado que a gente tem negligenciado é tirar o Senhor como prioridade nas nossas vidas.
Então a gente precisa falar: Senhor, por favor, me ajuda a colocar o Senhor como prioridade na minha vida, porque eu preciso de uma transformação. Senhor, eu sei que às vezes eu não tenho tempo, mas por favor, me ajuda a conseguir um tempo de exclusividade, porque não é muito tempo, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Se você está lavando a louça, começa a falar com o Senhor no seu pensamento. Se você está no ônibus, começa a orar, falar com Ele, ou ler o capítulo da Bíblia ali onde você está. Dê esse tempo ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer estar com você. Muitas vezes a gente pensa que Deus está muito distante, mas como eu posso provar que o Senhor, Ele não está distante de você? Salmo 139. O primeiro versículo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Quais são as coisas mais incríveis que eu achei nesse capítulo? É quando ele diz: os teus pensamentos ao meu respeito são mais numerosos que a areia do mar. Eu gostaria de fazer essa pergunta: você pensa mais em Deus do que Ele pensa em você? Se os pensamentos de Deus são como a areia do mar, você acha que você pensa nele mais do que Ele já pensa em você? Você está fazendo outras coisas distraído e o Senhor está pensando em você. Você está em outro lugar, pensando em outras coisas, nem está se importando com Ele e Ele está pensando em você. Você se senta, se levanta e Ele está te vendo. E diz bem assim, mais anteriormente nos versículos: para onde eu poderia fugir da sua presença? Se subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Ele diz bem assim: nem a escuridão mais profunda pode me esconder de ti. Então não importa em qual escuridão você se encontre, por mais profunda, tenebrosa que seja, você não está escondido do Senhor. E Ele está pensando em você o tempo todo. Então volte a pensar nele também. Volte a pensar nele também. Fale com Ele, pense nele, assim como Ele já pensa em você. E os pensamentos do Senhor a seu respeito não são pensamentos de mal. São pensamentos de bem, para te dar um futuro, para fazer coisas grandiosas na sua vida. Esses são os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Amém? A quinta coisa é buscar por motivos errados ou só falar e nunca fazer. Acho que foi o pastor Zezinho que falou também aqui hoje, que muitas vezes a melhor coisa que nós precisamos fazer não é só ouvir a palavra, mas colocar em prática. Muitas vezes nós buscamos a Deus pelos motivos errados. E eu vou focar aqui na questão da leitura da Bíblia, o conhecimento. Quantas vezes a gente vê vários teólogos que sabem muito mais coisas do que a gente, mas talvez eles nem tenham um relacionamento profundo com Deus. Às vezes a gente quer exibir o nosso conhecimento. Porque eu sei mais da Bíblia do que aquele irmão ali, ou aquela irmã ali. Eu sei mais da Bíblia do que ela, eu sou mais crente. Não é o conhecimento que nos torna superiores. É o quanto nós colocamos em prática o conhecimento que nós adquirimos. Os irmãos querem ver um exemplo? João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus estava falando com os mestres da lei. Porque os mestres da lei, eles eram os mestres da lei. Eles sabiam muito sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre os profetas. E eles se admiravam a si mesmos por isso. Só que Jesus falou assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, crendo que elas lhes darão a vida eterna, e não percebem que elas apontam para mim. Muitas vezes nós lemos a Bíblia apenas por ler ou para ter mais conhecimento, e nós não percebemos para quem a Bíblia está apontando. A Bíblia está apontando para Jesus Cristo. É para Deus que a Bíblia está apontando. Quando nós lemos a Bíblia, não é só para ler ela de capa a capa. Eu li 15 vezes a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu preciso estar mais parecido com Jesus. Quantas vezes nós somos confrontados, a gente abre a Bíblia e sai envergonhado dali, porque a gente pensa: puxa, quanto que eu preciso mudar? Quanto que eu preciso ser diferente? É essa transformação que a Bíblia vai fazer. Muitas vezes eu já li, quando eu era mais nova, eu gostava muito de ler livros seculares sobre ficção, sobre fantasias.
E aqueles livros nunca mudaram a minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, isso sim mudou a minha vida. Porque as Escrituras, elas nos dão esperança. Porque elas apontam para Jesus. Amém? Agora, mais um exemplo. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, fala da Bíblia para outras pessoas, faz uma mega pregação para outras pessoas, dá um monte de conselho, mas nós mesmos não estamos praticando aquilo, ou nós mesmos ainda não entendemos aquilo. Um exemplo é Ezequiel, capítulo 3, versículo 10 e 11. O que aconteceu naquele momento? Deus chamou Ezequiel para pregar para o povo de Israel e lançar as profecias, porque o povo de Israel estava em pecado e eles não percebiam isso, eles estavam exilados e o Senhor queria que eles falassem com eles, mesmo que eles não escutassem. E aí o Senhor deu um rolo com todas as palavras que Ezequiel ia falar, todas as profecias, e se os irmãos já leram a história, ele mandou comer aquele rolo. E o mais interessante nisso é que no versículo 10 e 11, quando Ezequiel está falando com Deus, ele chega para Ezequiel e fala bem assim, olha, deixa essas palavras descer até o mais profundo do seu coração, ouça-as com atenção, depois diga elas para o povo de Israel. O que a gente normalmente faz? Ai, que palavra abençoada, fulano precisa ouvir isso. Ou tá numa pregação, já fica olhando para a pessoa assim, eita Deus, pega ela mesmo. Ou então, você traz uma amiga que não é cristã, você fica o culto todinho. Será que Deus está falando com ela? Será que Deus já está convertendo o coração dela? Será que eu já estou vendo uma lágrima? Mas muitas vezes a gente não deixa essa palavra vir profundo no nosso coração. O que a gente mais tem visto hoje é aqueles vídeos cristãos, onde tem uma pessoa cantando muito famosa. O que o pessoal está fazendo? Tirando foto, filmando para que todo mundo no WhatsApp veja, ou todo mundo escute. As pessoas do meu WhatsApp precisam ver esse louvor, mas ela mesma não está recebendo aquilo. Então, quando você lê na Bíblia, não leia procurando uma pregação, ou pensando em quem precisaria ouvir aquilo. Quando você lê a Bíblia, deixe essas palavras irem até o profundo do seu coração. Escute-as com atenção e depois fale para outras pessoas. Porque muitas vezes a transformação que o Senhor vai fazer na sua vida através dessa palavra pode ser muito mais poderosa do que qualquer conselho ou pregação que você vai sair falando para as pessoas. Porque tem muita gente que prega uma palavra boa, você fala, nossa, essa palavra foi muito boa. Mas aí esquece. Acabou, vai para a próxima pregação. Porém, quando uma pessoa prega e a gente vê a transformação de Deus na vida dela, a gente já pensa, eu preciso disso também. Nós precisamos deixar a palavra ir até o profundo do nosso coração e não buscar ter um relacionamento com Deus por motivos errados, só para nos vangloriar e parecer mais inteligente que os outros. Amém? Vou correr aqui que o tempo está passando. A sexta coisa é achar que Deus não nos ouve e achar que Ele não nos ama. Será que Deus está me ouvindo? Depois de tudo que eu faço, depois de tudo que eu fiz, será que o Senhor Ele está me ouvindo? A Bíblia fala nesse salmo que eu falei, 139, que o Senhor sabe as palavras antes mesmo delas saírem das nossas bocas. Então, a minha pergunta é, Deus está te ouvindo? Sim. Será que Deus só vai te ouvir quando você estiver falando coisa errada na rua e quando você finalmente quiser se debruçar diante dele, se humilhar diante dele, ele vai virar as costas para você? O Senhor, Ele está ouvindo você. Ele ouve o tempo todo e ele quer conversar com você. Ele sempre te escuta quando você pede socorro. Joyce, mas por que Ele não faz o que eu pedi? Por que Ele não me responde? Por que Ele não me dá um sinal? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Muitas vezes eu já perguntei isso para o Senhor quando eu estava no início da minha fé. Eu pensava, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que fala com todo mundo menos comigo? Por que eu leio e eu não consigo ouvir a sua voz falando comigo? Por que às vezes parece que o Senhor fala mais com alguns e me deixa de lado?
Quem nunca se fez essa pergunta? E o Senhor, Ele me respondeu ao longo do tempo. E eu percebi que se o Senhor, Ele falasse comigo e me desse um sinal sempre que eu pedisse, eu ia ser uma filha mimada, que quer tudo do meu jeito. Mas o Senhor me deu perseverança. Chegou um momento que eu não via mais nada e eu tinha duas opções, ou desistir ou continuar. E eu falei: Senhor, se o Senhor não me disser mais nada, eu vou continuar servindo o Senhor. Sabe aquilo que Jó disse? Uma coisa que ele falou que eu achei incrível. Ele diz: ainda que me mate, nele eu esperarei. Será que nós temos coragem de falar isso? Ainda que o Senhor tire a minha vida, eu vou continuar esperando nele? A gente está vivendo numa geração em que crê em um Deus, que Deus tem que fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. E cadê aquelas pessoas que vão falar: ainda que Ele tire a minha vida, ainda que Ele não fale comigo, ainda que Ele não faça sinais, ainda que Ele não faça as coisas do jeito que eu quero, nele eu esperarei. Nós não podemos desistir de buscar a presença de Deus e achar que Ele não nos ouve. O Senhor, Ele te ouve. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quando nós nos aproximamos, nós precisamos acreditar que Ele existe. Pode não estar acontecendo nada, mas Senhor, eu creio que o Senhor existe, e que eu creio que o Senhor vai recompensar aqueles que te buscam. Muitas vezes nós não vamos ver os frutos daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente não vai ver frutos que a gente queria que acontecesse. Às vezes Ele vai te usar para falar com alguém e você acha que Deus não fez nada através da sua vida, mas aquela pessoa ali vai ser transformada e vai ganhar outras pessoas para Cristo. Não importa que nós vejamos, o que importa é que Ele vê. Ele vê os resultados. Sabe por que nós precisamos confiar mais em Deus? Porque nós não sabemos aquilo que Ele já sabe. Se nós soubéssemos aquilo que o Senhor já sabe sobre o futuro, nós não ficaríamos tão agoniados e preocupados e frustrados. O Senhor, Ele já sabe. E é por isso que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Oitava coisa são as mentiras do diabo. Essa aqui é complicada, porque muitas vezes a gente não vai conseguir discernir. A gente não vai conseguir perceber as mentiras do diabo. Ele vai tentar de todo jeito te impedir de se aproximar de Deus. Sabe que você passa o dia todinho disperso, fazendo um monte de coisa, mas quando você para buscar a Deus, bate aquele sono. Aí você pensa: tô desanimado, não vou ler não. Ou quando você está quase indo pregar o evangelho para aquela pessoa, ou consolar uma pessoa que precisa de uma palavra, aí o inimigo vem e fala: não vai não. E se aquela pessoa não gostar do que você vai dizer? Não vai não. Quem é você para aconselhar alguém? Ou então quando você tem um sonho, você tem um sonho de servir a Deus ou de fazer outra coisa, aí o inimigo vai e fala: não vai não. Você não vai conseguir, porque você não é suficiente. Olha o que você fez, você não é merecedor. Você não fez nada. Aquela pessoa ali, sim, aquela pessoa merece, mas você não. E às vezes o inimigo coloca isso como se fosse você dizendo: olha pra mim, olha o jeito que eu sou, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso igual essa pessoa faz. Não caia nas armadilhas do inimigo, não caia nas mentiras dele. Porque o Espírito Santo, ele também está falando com você. Então, quando o inimigo vier com várias vozes mentindo para você, foque na voz do Espírito Santo, dizendo que a graça dele te basta. Aleluia. Se todo mundo começasse a falar aqui ao mesmo tempo, bem alto, e vamos supor que o Espírito Santo fosse o pastor Joab, só uma ilustração, e ele falasse também:
Não quer dizer que ele não estaria aqui na igreja. Quer dizer que tem muitas vozes falando ao mesmo tempo e estão nos confundindo de ouvir a voz dele. Então, o que é que tem te impedido de ouvir a voz do Espírito Santo? Quais são as coisas que têm gritado na sua mente, as distrações, as mentiras? Tem alguma coisa te impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo? Ele está falando, mas você não está conseguindo escutar, porque tem muitas coisas. Então, que o Espírito Santo silencie todas essas vozes que estão te impedindo de ouvir a voz dele. Amém? A sétima coisa é a culpa e a falta de arrependimento. Antes de falar isso, eu acabei de lembrar de outra coisa aqui, desse tópico anterior. E eu acredito que foi o Espírito Santo, porque eu não ia lembrar. Uma vez, eu gosto muito de orar quando eu estou andando, né? Eu vou em algum lugar e eu começo a orar ali, na minha mente mesmo. E eu lembro que teve uma época que eu andava e eu ficava, Senhor, por que o Senhor não está me escutando? Porque eu falo e o Senhor não me escuta. E eu fiquei falando isso, eu fiquei chateada. E um tempo depois eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando na rua e tinha alguém do meu lado. Eu não conseguia virar o meu rosto para ver essa pessoa, mas eu sabia que tinha alguém andando comigo. E eu falava as mesmas coisas. Senhor, por que o Senhor não está me escutando? Por que não está me ouvindo? Por que não está me respondendo? Quando eu acordei, eu só pensei. Muitas vezes a gente diz que o Espírito Santo ele não está nos escutando, mas ele está andando bem no nosso lado. Só ouvindo a gente reclamar. Mas o Espírito Santo ele está andando conosco. Eu acredito que esse sonho não foi apenas uma revelação para mim naquele dia, mas é uma revelação para cada um que está aqui. Muitas vezes você diz e fala, Deus não está me escutando porque eu não sinto que Deus não está me ouvindo. Mas o Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está bem do seu lado. Amém? Então vamos aqui para o último tópico, que é a culpa e a falta de arrependimento. E aí nós continuamos sobre o fato das mentiras do inimigo. A Bíblia também chama ele de o acusador. O nosso acusador. Ele é profissional em nos acusar daquilo que o Senhor já nos perdoou. O que acontece quando a gente não se aproxima de Deus por causa da culpa? Ela prende a gente. A gente acha que a gente não pode se aproximar de Deus porque nós não somos dignos. Isso não é verdade, porque ninguém é merecedor da graça de Deus. O próprio significado da graça na Bíblia é a graça é o favor imerecido. Não é uma coisa que você merece, que você conquista, mas é algo que Deus, que Jesus já conquistou. Então, quando o inimigo chega para acusar, ele chega, você não merece. O Senhor ainda não te perdoou. Você não foi perdoado. Você acha que foi perdoado, mas você está só se enganando. O Senhor se lembra daquilo lá e você está todo aí fingindo que é um bom crente. O que as pessoas pensariam de você? E, gente, isso desanima muito as pessoas de buscar a Deus. Muito, muito, muito. Mas sabe o que é importante você lembrar? Deus, ele não é essa voz de acusador. Quando essa acusação vier na sua mente, não acredite que é o Senhor te condenando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado. Na Bíblia também fala que ele diz bem assim, olha, eu não quero que vocês pequem, mas se acontecer de alguém pecar, vocês precisam crer que há um sacerdote, um sumo sacerdote, que está intercedendo por vocês. Vocês têm um advogado. Ele está aqui para defender vocês das acusações do inimigo. Sabe o que é muito interessante? O que está escrito lá em Colossenses 1, versículo 22? Paulo diz bem assim. Agora, porém, ele os ressuscitou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Mais adiante, no próximo capítulo, ele vai dizer, pois todas as acusações foram pregadas na cruz. Então, não deixe as acusações do inimigo, a culpa, esse sentimento de não ser digno, te impedir de se aproximar
de Deus, porque é nas suas fraquezas que Ele vai operar. Quando nós achamos que nós somos fortes, que nós somos inteligentes, é aí que nós estamos falhando, porque nós somos pequenos e precisamos do nosso Deus grande. Nós somos falhos e precisamos do nosso Deus perfeito. Nós não sabemos falar, mas nós precisamos daquele Deus que fala por nós. Então nós não podemos deixar que a culpa nos impeça de nos aproximar de Deus. Amém? Nós precisamos nos aproximar dele com confiança. E sem deixar que também a falta de arrependimento nos afaste dele. O que é arrependimento, irmãos? A palavra arrependimento, quando puxada no original da Bíblia, significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Mudança de atitude. Então, quando você verdadeiramente se arrepende de alguma coisa, você decide mudar de atitude. Muitas vezes isso vai ser uma coisa gradativa, mas se você se arrepender verdadeiramente e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então nós precisamos diariamente nos arrepender. Porque a gente pensa que quando a gente aceita Jesus, só é perdoado aqueles pecados lá de trás. Mas nós precisamos nos arrepender diariamente dessas coisas na nossa vida. Abandonar aos poucos, pedir que o Senhor nos mostre. O salmista diz assim: Senhor, me perdoa pelas faltas que eu não reconheço que estou cometendo, mas também me perdoa por aquelas que eu sei que eu estou cometendo. Tem muitos pecados que nós cometemos involuntariamente, mas há muitas coisas que nós precisamos nos arrepender agora, hoje, e deixar isso para trás, nos converter nesse caminho. E quem é que faz essa transformação na nossa vida? É o Espírito Santo. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor, Ele nos dá perdão. E Ele faz o quê? Lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Significa que Deus sofre de amnésia? Não. Mas Ele escolhe não ficar mais pegando aquilo e jogando na sua cara. Então quem é que faz isso? O inimigo. Então não acredite mais nessas acusações e nem deixe o inimigo te separar da presença de Deus. Não deixe o seu próprio eu te separar da presença de Deus. Irmãos, não há nada mais valioso do que ter um relacionamento com Deus. Ele quer tanto se aproximar de nós. Ele quer tanto fazer uma transformação na nossa vida. Eu me lembro de outro sonho que eu tive. Eu não tenho muitos sonhos assim significativos, foram só esses dois mesmos, viu, irmão? Mas eu até fiquei com medo assim de falar para algumas pessoas, porque as pessoas iam achar muito estranho. Mas eu lembro que eu estava voltando da igreja do meu pai. Eu não sei se os irmãos conhecem o Novo Gama, mas lá tem uma cratera enorme. Tinha uma cratera enorme lá, não sei se os irmãos se lembram. Mas eu estava voltando da igreja do meu pai de carro e eu vi aquela cratera enorme lá. Só que estava no final da tarde, eu vi umas nuvens tão bonitas lá. Eu vi uma luz saindo lá daquele lugar, que era um lugar bem fundo, mas tinha tanta luz, tantas nuvens saindo de lá. Era tão bonito que eu desci do carro. Eu fui até a beirada. Irmãos, eu nunca entendi porque que o Senhor me permitiu ver algo assim, mas eu cheguei bem na beirada. E eu senti um rosto tão enorme, parado no meio daquelas nuvens, daquela fumaça. E era como se fosse água. E brilhava. Eu não sei descrever, eu não consigo explicar. Eu conseguia ver os olhos. E eram olhos assim, de uma cor mel, eu não sei o que era aquilo. E sabe o reflexo que bate no nosso olho, que reflete, fica essa luz? Os olhos dele não tinham esse reflexo de luz assim. Eram estrelas juntas, pulsando, e eu vi aquele reflexo daquelas estrelas pulsando. E eu não percebi ainda que era Deus. Assim, depois eu percebi que era Deus, mas eu estava lá diante dele e eu estendi a mão assim. Não para tocar, mas eu estendi a mão. E eu lembro que veio na minha cabeça pensamentos de que eu não era digna de estar ali.
E eu sentei no chão, comecei a me arrastar para longe. Na hora que eu me arrastei com medo, eu acordei. Aquilo me impediu de estar ali face a face, naquele sonho, estar mais perto de Deus, ver o que poderia acontecer. Muitas vezes o Senhor, Ele se manifesta para nós, Ele está tão perto. E a gente deixa o nosso medo, esse sentimento de que nós não somos dignos, nos afastar de viver coisas extraordinárias. Eu só quero, irmãos, eu estava orando, eu orei sobre essa pregação, falei, Deus, eu não estou aqui para pregar para multidões. Se o Senhor quiser falar somente com uma pessoa, eu vou estar lá. E eu quero que o Senhor fale com essa pessoa e ela seja completamente tocada. Eu não estou aqui porque eu sou merecedora, porque quando o pastor Joab me chamou, eu aceitei, mas depois eu fiquei, Senhor, quem sou eu para falar sobre algo tão especial, tão importante? Eu que muitas vezes também me sinto desanimada, eu vou buscar, mas eu também sinto essas coisas. Só que o Senhor, Ele me deu essas armas para eu conseguir resistir a essas coisas. Então que nós possamos sair daqui hoje, não tendo mais conhecimento sobre versículos bíblicos que eu falei, ou sabendo sobre os sonhos que eu contei, mas que quando você sair daqui hoje, você saia com essa vontade de ter um relacionamento com Deus, de se aproximar dEle, porque é isso que Ele quer de você. Que você creia nele, que você se aproxime dEle, porque é aí que o Senhor vai começar a fazer a obra na sua vida. E o Senhor, Ele não perde tempo, Ele tem tudo sob controle. E Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, através de você. E por mais que você se sinta insignificante, por mais que você sinta às vezes que você não é merecedor, que você não tem conhecimento ou capacidade suficiente, mesmo que você não sinta nem vontade, que o Espírito Santo te renove agora mesmo, com força e com alegria. Que você seja revestido de força e de ânimo, que Ele possa chamar o seu nome e que você responda. Amém? Eu não sei se passou muito do tempo. Passou, pastor? Para encerrar, eu queria muito cantar uma música, eu posso? Tem um pedestal para o violão? Essa música que eu vou cantar é uma música exatamente sobre o que eu falei hoje. Eu escrevi ela há algum tempo e ela sempre falou muito comigo. Ela falou primeiro comigo para depois estar falando com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos refletissem nessa letra, amém? Som. Quantas vezes comecei e parei, no início empolgado, mas desanimei. Quantas vezes eu já falhei, joguei tudo fora e não te escutei. Quantas vezes eu acordei, me sentindo amado e compreendido, mas depois eu acordei, me sentindo triste e um tanto perdida. Então, o que fazer? Pra onde ir? No fundo penso em desistir, mas eu insisto em ficar aqui. Eu já olhei pra mim, procurando respostas, já olhei em volta e nada encontrei. Eu já fui muito longe até ficar cansado, já chorei calado pra ninguém ouvir.
Será que existe algum lugar pra encontrar respostas que vão completar esse vazio? Existe apenas um lugar, neste lugar vou encontrar respostas que vão preencher tudo o que sou. Vem me mostrar as respostas pras dúvidas que assombram o meu coração. Eu tenho medo, mas sei que em ti estou seguro. Eu olho para o alto e não mais pros muros. E não mais pros muros. Tristezas, angústias não te resistirão. Nem a vida, nem a morte ou medo nos separarão. Em teu nome eu declaro que a luz afaste a escuridão. Em tua força tudo posso, pois tu segura minhas mãos mais alto. Eu olho para o alto, de onde vem socorro, Deus. Alto, eu olho para o alto. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz, come feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rede-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Por último, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé só para a gente fazer uma oração para terminar. Meu Deus, o Senhor é bom, e a sua misericórdia. Aleluia, Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração. E enquanto eu vou fazer essa oração, converse com Deus, fale para Ele o quanto você deseja ter esse relacionamento com Ele. Mesmo que você não tenha ânimo, peça para Ele te dar forças, amém? Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por este momento. Espírito Santo, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor, fortaleça-nos para que nós possamos ter um relacionamento profundo contigo. Não baseados em experiências de outras pessoas, mas faz com que nós tenhamos das nossas próprias experiências. Muito obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui. Que o Senhor deixe essas palavras gravadas no coração deles. Que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, trazendo ânimo. Derruba, Senhor, as mentiras de Satanás sobre a acusação.
sobre a culpa, sobre o medo, sobre o desânimo. Que o Senhor possa derrubar todas essas coisas pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós possamos hoje nos arrepender daquilo que nos afasta de Ti. Que nós possamos hoje tomar uma decisão de colocar o Senhor como nossa prioridade. Que nós possamos nos derramar diante de Ti, mesmo quando o Senhor não vai fazer as coisas quando nós queremos. E que o Seu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, cumprindo aquela obra que o Senhor começou. E eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e a Sua graça é suficiente. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E eu agradeço a oportunidade.